Salmo 19 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Verem algumas páginas, Salmo número 8, começando no verso 3, verso 4. Salmo 8, 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Eu fico impressionadíssimo com esse texto. Principalmente porque eu gostaria de ligar todos esses que nós já lemos com o capítulo 40 do livro de Isaías. Abram em Isaías, capítulo 40. Eu gostaria de ler versos 25 e 26. Deus chega através do profeta Isaías, falando para o povo, e faz a seguinte pergunta: a quem, pois, me comparareis? Diz o santo. Comparareis de que jeito? Para que eu lhe seja igual? E é interessantíssima a resposta que Deus dá através do profeta. Ele diz o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. A questão toda do universo é uma coisa muito interessante, porque eu brinco com o pessoal, mas nós precisamos conhecer um pouquinho das propostas. Eu já dei ontem, falando para vocês a respeito do criacionismo, eu dei algumas ideias. A proposta criacionista de como o universo surgiu, mais ou menos esta: ele apareceu, foi criado do ex nihilo, significa do nada. Ele foi criado completo e funcional, não haveria necessidade de melhoria com o passar do tempo. Ele foi criado também recentemente, inclusive a proposta de alguns milhares de anos. Ele foi criado com uma idade aparente. E uma coisa que é interessante para a gente é que as duas últimas eu não mencionei ontem, mas eu gostaria de mencionar hoje. Primeiro, que o universo está envelhecendo. A segunda é que toda essa questão de desenho, propósito, a própria complexidade demonstram o quê? A necessidade de um Criador. Eu brinco com o pessoal, mas para mim é um negócio interessante. Eu saio por aí às vezes, dando palestras em universidades, então eu pego o meu relógio. Eu falo assim: olha, esse relógio foi feito no Japão. Eu não conheço quem o fez, mas que seria extremamente interessante pensar que o relógio foi produto de uma explosão dentro de uma fábrica. Seria. Já imaginou o meu relógio resultado de uma explosão de uma fábrica japonesa? Você dá risada? O universo é extremamente mais complexo e dizem que foi resultado de uma explosão, chamado Big Bang. Então a gente precisa parar e refletir um pouquinho. Quando você olha para o céu, o que você vê? Eu brinco com o pessoal que o povo de São Paulo vê tudo isso, né? É um negócio assim fantástico. A cidade de São Paulo, esse texto de Isaías, o pessoal fala: até eu conto as estrelinhas que tem no céu. Não tem nenhum problema. Ah, mas vamos fazer alguma coisinha. Vamos apagar as luzes da cidade de São Paulo. Aí muda um pouquinho de figura. Eu gostaria de fazer o seguinte: apagar as luzes e tirar a poluição. Agora eu quero ver você contar as estrelinhas. Mudamos um pouquinho de conversa. Mas isso é o que nós vemos a olho nu. Imagina se eu lhe desse um telescópiozinho um pouquinho possante. Você veria isso. Essa é a galáxia M31, a galáxia de Andrômeda, a galáxia mais próxima da gente. Esse negocinho ali tem só cerca de 150 bilhões de estrelas. A nossa galáxia, que não é lá muito grande coisa também, tem 200 bilhões. Conta cada uma delas. Dá um nome.
endereço e posicionamento no céu. Muda um pouquinho de figura, não muda? Só algumas curiosidades para a gente. Daqui não dá para a gente ver porque o sol se põe atrás das montanhas, então seria difícil a gente ver. Então eu peguei uma data um pouquinho antes. Quem mora em São Paulo ainda daria para ver. Por exemplo, está quase igual. O planeta Saturno não dá mais para ver porque a hora que o sol se põe, o planeta Saturno já se pôs também. Mas tem uma estrelinha no céu, aquela ali em cima, chamada Júpiter. Só para você ter uma ideia, esse é o planeta Júpiter. Nós utilizamos um pouco do mapeamento da JPL dos Estados Unidos para produzir em 3D o que seria uma viagem passando assim tangencial ao planeta Júpiter. Esse é o planeta Júpiter. Um negócio bem grande, fantástico. Apenas um dos planetas do sistema solar. Eu gosto demais quando eu penso na variedade que existe. Esse negocinho, aquela mancha que vocês viram embaixo, aquilo é um furacão que dá para você colocar 8 planetas Terras dentro dele. E esse furacão já está ali há mais de 300 anos. Só para se ter uma ideia. Essa luazinha é chamada Io, é uma das luas, das muitas luas que Júpiter tem. Mais lá embaixo, como eu já disse para vocês, está meio difícil ver agora, você veria o planeta Saturno. O planeta Saturno é o mais conhecido de todos, né, por causa dos anéis e tudo mais. Então o pessoal gosta dos anéis. Então dá para ter uma ideia um pouquinho do que é essa beleza que tem no céu. Agora, quando você olha para o céu, você olha esse negócio, você vê apenas estrelas. Você olha lá, você não pensa que aquele negócio é um planeta, mas é um planeta. Então dá para ter uma ideia. Mais embaixo, tem um negocinho que nós chamamos constelação de Orion, conhecido vulgarmente como Três Marias. Então vocês sabem do que eu estou falando agora. Vamos dar uma olhadinha nessas Três Marias. Ali estão as nossas Três Marias. Se você olhar, são as três inclinadas. Depois mais embaixo tem mais um grupinho que é o chamado cinturão de Orion, onde ele coloca literalmente a espada dele. Então, para você ter uma ideia, essas são as imagens que vocês veriam com um telescópio um pouquinho melhor. Vamos dar uma olhada mais de perto. Isso é o céu. É isso que a gente vê com um telescópio de Hubble ou com um Keck ou coisas desse tipo. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, aquele ponto branco no meio é a estrelinha das Três Marias, a que fica mais embaixo. Se você tiver um bom telescópio e puder olhar, é isso que você estaria vendo atrás dela. Na outra, naquele cinturãozinho que fica descido, isso é o que você veria. Você tem 3 estrelinhas. Entre as duas de baixo aparece um tipo de um borrão branco. Esse borrão branco é esse negócio aí. Então o universo é uma coisa muito interessante. É muito fantástico. A gente gosta de estudar e ver esse negócio que está lá em cima. Porque na verdade os céus manifestam a glória de Deus. É algo fascinante. O universo tem sido estudado já, os céus têm sido estudados há muito tempo pelos grandes cientistas da humanidade. Esse daí é um monumento muito grande que existe na Inglaterra, de Stonehenge. Stonehenge é um lugar fantástico porque o pessoal sabia certinho os 2 dias principais que tem no ano. São os dias do equinócio, que são literalmente dias iguais, noite e dia, e os dias do solstício. Você tem um no verão e tem um no inverno. O solstício de verão é que tem o dia mais comprido do ano, o solstício de inverno que tem o mais curtinho do ano. Pessoal do Stonehenge. Os egípcios também pensavam muito nessa questão aí. Para você ter uma ideia, as 3 pirâmides, Khafre, Quéops e Miquerinos, elas estão alinhadas exatamente com o posicionamento das Três Marias. A mesma proporção de distância que você vê no céu é a distância dessas pirâmides. Inclusive, se você olhar as Três Marias, você perceberia que tem 2 nesse sentido e a última está um pouquinho caída. As 3 pirâmides da mesma forma. 2 estão certinhos, a outra está um pouquinho deslocada para o lado esquerdo. Do mesmo jeito que a gente vê as Três Marias. Os maias, no caso, os incas, os astecas, todos eles estudavam muito os céus. Enquanto a gente está brincando de cruzadas por aí, os caras estavam mapeando o céu. Um negócio meio interessante para quem estuda história. Eles chegaram ao ponto de desenvolver calendários tão precisos quanto o que nós temos hoje. Na Idade Média, por exemplo, o pessoal usava esse negócio esquisito aqui do lado, chamado astrolabe, que é para o pessoal ter uma ideia do tamanho, onde é que fica, etc. Coisa tal. Você quer achar um planeta no céu, você procuraria por ali. Daí entramos na época dos telescópios. Quando a gente pensa em telescópio, você está habituado a ver um telescópio. Isso aqui é o telescópio de Galileu Galilei, aquele ali da ponta. Você fala, nossa, é igual a luneta do meu avô. Não, a luneta do seu avô é muito melhor do que a dele.
Você fala, esse outro é o telescópio refratário de Newton, você olha e fala, nossa vida, isso daí parece um negócio de um latão. E é realmente. Mas é com isso que esses homens começaram a estudar um pouquinho mais dos céus. Hoje nós trabalhamos com equipamento um pouco mais sofisticado. Telescópio de Hubble, por exemplo. O telescópio de Hubble é mais ou menos o tamanho de um ônibus. Está a cerca de mais ou menos uns 600 quilômetros de altitude. Ele faz uma órbita a cada 5 horas e 45 minutos em volta da Terra. É uma máquina fantástica, é quase que do outro mundo. Por que é quase do outro mundo? Se a Terra fosse plana e eu pudesse colocar o telescópio de Hubble, por exemplo, em cima da cidade